essa live nossa é justamente com o intuito, né, de gerar conhecimento, gerar aprendizado, falar um pouco sobre o goleiro, tá? Apresentar também o Alex, né, para o nosso treinador de goleiros, que o pessoal, os goleiros, igual o Bernardo já está mandando mensagem, o John já está mandando mensagem. Alex, são goleiros, né? Goleiros do nível profissional quanto do nível amador da cidade. A gente tem tentado discutir um pouco, falar sobre o goleiro, entender um pouco a visão da comissão diante dos goleiros. Então, para isso, igual eu falei, nada mais importante para a gente e honroso de ter a presença de um treinador, tá? Então, seria importante, igual, que você pudesse se apresentar para o pessoal, pudesse falar um pouco, pessoal, sobre a sua trajetória, quando você formou, só uma breve introdução mesmo, só para o pessoal estar por dentro um pouco sobre você. Eu acho até importante, porque do tema que a gente vai falar, a importância de se globalizar e se ter um conhecimento a fundo de um sistema, isso se traz importante da minha inserção ao futebol profissional. Formei em Educação Física em 2009, depois eu fiz uma pós-graduação em Viçosa e uma especialização na UFJF, de treinamento desportivo e futebol em Viçosa, e comecei a trabalhar com futsal, e após isso eu tive a oportunidade de estar fazendo uma avaliação física no Tupi em 2011, onde o Luiz Augusto, que já era um amigo desde 2009, da época que eu fiz estágio no Tupi, foi uma pessoa que eu tive um bom relacionamento, e o Drubs, que foi o meu professor em Viçosa, e o Luiz me pediu para fazer essa avaliação física, pediu ao UFJF, e o Marcelão me permitiu ser o cara que comandaria a avaliação física, e com isso me surgiu a oportunidade, o Luiz me ajudou ao falar o meu nome para a diretoria, e isso me deu a oportunidade como analista de desempenho na época, em 2011. Então, eu acho muito importante a gente saber das outras funções, não só aquela que a gente quer desempenhar. Desde quando eu entrei na faculdade, eu tinha o interesse de ser treinador, mas eu busquei estudar bastante fisiologia, estudar as outras dimensões, para que eu fosse capaz de entender, né, parte psicológica, nutricional, todas essas outras áreas. Então, é uma coisa muito importante do que a gente vai falar durante essa live. E a partir disso, de 2011, eu fui trabalhando como analista, auxiliar técnico, preparador físico, até ter essa última oportunidade como treinador. Já foram 10 clubes profissionais, sendo 10 clubes profissionais e um clube na base como treinador do Sub-17, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar junto na UFJF. Alex, você comentou um fato muito importante, que é justamente essa questão do conhecimento. E até por isso que a gente tem tentado gerar essas lives, como eu disse, nós já chamamos um fisiologista, né, um mestre em fisiologia, para discutir um pouco a fisiologia específica do goleiro. Nós já convidamos, né, o Fernando para falar um pouco sobre a evolução e a perspectiva do goleiro. Nós temos alguns projetos, né, para a gente transmitir um pouco desse conhecimento, mostrar as mais diversas ângulos dessa dimensão que é ser goleiro, da dificuldade que é ser goleiro. E muitas dessas lives, em quase sempre desses momentos que a gente tem conversado sobre a preparação de goleiro, sobre ser goleiro, em muitos momentos a gente tem batido na dimensão da sistematização, né? Do treinamento sistêmico, da importância da globalização dos trabalhos, da integração dos trabalhos. Então, eu queria que você pudesse compartilhar com a gente um pouco do que você pensa, né? Dessa abordagem sistêmica, dessa forma sistêmica de pensar o jogo, de entender o jogo. Como você vê essa metodologia? Como você vê um pouco dessas dimensões aí? Bom, quando a gente fala de abordagem sistêmica, parece que é um tema novo, né? Porque as pessoas começaram a falar sobre isso há poucos anos. Mas é até engraçado, né? Porque o artigo principal sobre isso é de 1999, que é um artigo do Garganta, né? Onde ele fala sobre abordagem sistêmica no futebol, se é moda ou necessidade. E até parece que esse artigo foi redigido esse ano, porque abordagem sistêmica é uma moda ou uma necessidade? As pessoas vêm falando sobre a abordagem sistêmica por ser uma moda ou por ser uma necessidade, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas ficam falando muito bonito,
e complica o que é a abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica nada mais é do que um sistema onde a gente tem que ver de uma forma geral vários contextos. Até nesse artigo do Garganta ele fala que naquela época já se tratava de futebol moderno em 99 como um sistema de se observar tudo do jogo, da organização, das fases, dos princípios, dos subprincípios, e não só apenas, como algumas pessoas falavam na época, que o sistema era o 4-3-3, 4-4-2, e inclusive naquela época 1-4-4-2, 1-4-3, que até é uma forma de não ser uma abordagem sistêmica. Quando se vai falar de plataforma de jogo, organização cultural, sistema tático, como se queira falar, nunca se fala do 1, né? Até eu mesmo não falava, até 2015, 2014, a gente falava 4-3-3. O Diogo, na época, era uma pessoa que sempre falava, não esquece do goleiro. O Luiz sempre cobrava, né? É uma brincadeira que, na verdade, a gente não fazia. Então, assim, a gente tem que perceber isso. A abordagem sistêmica nada mais é do que ver o futebol de um modo geral. O que é? A interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, perceber todas as disciplinas e todas as maneiras. Naquela época, o Garganta só quis falar que o sistema não era só o 4-3-3, e sim uma forma geral de se analisar o momento do jogo por completo. Defensivo, ofensivo, transições e princípios. E hoje se tornou mais do que isso. Hoje, além de se conhecer fases, momentos, organizações, a gente também tem que ver cultura, religião, etnia, tudo que se passa dentro de um clube. Porque, por exemplo, numas últimas Champions atrás, onde o Liverpool foi jogar, o Salah teve que fazer o Ramadã lá, né? Então, e aí? Ele não pode comer carne. E aí, como é que vai ser o princípio do treinamento para um jogador que não pode comer carne? Não tem que ter um momento de oração dele. Então, o futebol, naquela época de 99, era só passar do sistema para o complexo do jogo, e agora se tornou, além do jogo, se tornou diretoria, presidentes, etnias, culturas. Ô, Alex, e é importante o Luiz era um cara que sempre falava dessa integração do goleiro, né? Quando eu estava me formando e tive o prazer de conviver com o Luiz e aprender um pouco do muito que ele sabe, ele sempre falava dessa participação do goleiro e sempre me dava exemplos da função do treinador de goleiro, a função do preparador de goleiro no treinamento, né? Porque muitas vezes a gente ainda tem a dimensão de que o treinador de goleiro tem uma responsabilidade apenas sobre o goleiro, né? Ele não é um integrante completo da comissão. Muitas vezes a gente ainda tem essa cabeça um pouco fechada, né? De opinar sobre outras dimensões. O Luiz faz isso muito bem, né? Até em atividade, em questão de treino, o Luiz faz isso de forma brilhante, né? Assim, até o cara que eu fiz para fazer como ele fazia, com muita capacidade, e a gente tem tentado, né, nós, treinadores de goleiro, temos tentado desenvolver essa ideia, esse conceito, né? É igual você falou, às vezes a gente ainda tem que romper algumas barreiras culturais, mas a gente ainda tem tentado desenvolver essas ideias. E hoje, né, eu acho que a nossa ideia principal aqui é realmente falar sobre a aplicação do goleiro no treino, tá? E antes de falar sobre a aplicação do goleiro no treino, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua opinião de como você vê a função do treinador de goleiro, como você tem visto até mesmo no mercado, com a sua experiência como auxiliar da equipe principal. Eu quero que você manifeste um pouquinho da sua opinião de como você tem visto a participação do treinador de goleiro. Ela ainda continua fechada? Ela se expandiu um pouco mais? O que a gente pode melhorar? Até você está dando aí uma dica para a gente, para nós treinadores de goleiro, evoluir na nossa posição. João, eu acho que no contexto do futebol são lados. E eu acho que todos os lados têm sua parcela de culpa. Vou dar só um exemplo antes, só para integrar essa questão do goleiro. Eu trabalhei num clube como analista de desempenho, onde eu não tinha o uniforme do clube, eu só podia trabalhar na minha sala e eu não podia ir para o campo. Então, naquela época, o analista de desempenho era visto como um cara que só poderia ficar na sala
produzindo material. Ele não poderia ir para o treino, não poderia ir para o campo. E da mesma forma eu vejo os goleiros. E eu vejo uma parcela de culpa no treinador, na diretoria e nos treinadores de goleiro. A culpa não é só do treinador de goleiro, não só é do diretor ou do treinador. É uma culpa geral. E aí eu acho que deve existir um consenso. Primeiro, o treinador ele tem que parar de ter medo, né? Muitos treinadores têm o medo da pessoa que tem conhecimento. Por exemplo, um treinador que chega sem o conhecimento e vira um treinador de goleiro com muito conhecimento, igual você, igual o Laudiosa, igual o Fernando, provavelmente ele vai se sentir com medo e não vai deixar você ser participativo. E também chega momentos que o treinador tem muita capacidade e ele trabalha com alguns treinadores de goleiro que não estão preparados. Então, eu acho que, primeiro, a visão do clube tem que ser uma visão global, sistêmica, onde todos os membros da comissão técnica têm que ter palavra, mas, ao mesmo tempo, tem que ter conhecimento. Então, eu acho que os treinadores têm que ter conhecimento e eu acho que os outros membros da comissão técnica, a gente até brincava naquela época com um soldado, né, que é uma pessoa que veio de Portugal, onde lá não se fala preparador de goleiro, não se fala preparador físico e se fala adjunto. Por quê? Porque o preparador físico ele precisa entender da parte fisiológica, mas ele precisa entender da parte tática. Como o treinador de goleiro precisa entender da parte dos goleiros defesa-meta, ele tem que entender da parte da unidade do jogo, que é o contexto tático. Então eu vejo da mesma coisa o treinador. O treinador que não entende da parte fisiológica, não entende da parte nutricional, não entende da parte psicológica, não tem como ele ser um líder. Então eu acho que todas essas partes têm que evoluir para que a gente possa ter comissões técnicas melhores. Alex, concordo. E eu acho que até, mais uma vez, até sendo um pouco repetitivo, é um intuito dessa live. A gente gerar esse conhecimento, mostrar a importância dessa integração. Como eu disse, já convidei um fisiologista, pretendo convidar outro amigo preparador de goleiro para sempre estar compartilhando, porque realmente eu tenho visto essa dificuldade. Né? É muito fácil eu, como preparador de goleiro, falar que às vezes eu não tenho só a liberdade do treinador para eu me manifestar. Mas, como você disse, muitos dos meus companheiros, às vezes, podem ter a liberdade e não transmitir o conhecimento, que é uma coisa que é fundamental hoje no esporte. A gente está falando de esporte, de rendimento, onde o resultado é cada vez mais assim, por detalhe, cada vez o detalhe tem resultado. Então, cada vez você trabalhar mais, focar em pequenos detalhes para se ter resultado. Então, é muito importante essa integração. É igual você disse, eu como treinador de goleiro, né, vamos dar um exemplo da cobertura deles que você disse. É fundamental eu conhecer a minha linha defensiva. Eu saber as movimentações que ela vai ter, conhecer até mesmo a questão física de alguns jogadores, saber, para eu transmitir o conhecimento do meu goleiro nas sessões de treino, já passando, vou dar um exemplo, eu tenho um zagueiro um pouco mais lento, eu sei que a bola muitas vezes pode passar nele com a bola em velocidade. Então já vou transmitir isso para o goleiro. São conhecimentos, são pequenos detalhes táticos que podem gerar um resultado positivo no final para a gente. E... Pode falar. Não, e eu acho que dessa forma de sistemas, né, a gente tem que pensar que, na maioria das vezes, né, os clubes, você está falando da questão de se você tem um zagueiro lento, a questão de cobertura do goleiro, o treinador de goleiro, o preparador físico, são pessoas que têm que participar na montagem do elenco. Porque, por exemplo, aí você contrata 2 zagueiros lentos e o goleiro, ele vai ter que ser rápido. Porque se você pensar em jogar em bloco alto e o seu goleiro ele vai precisar fazer coberturas defensivas, se você não participar da montagem do elenco junto com o treinador e com a diretoria, você vai acabar sobrando para você, né? Porque, infelizmente, o único jogador que não pode errar é o goleiro, né? Os outros todos podem errar e o goleiro não pode errar. Então, é o que eu vejo muito acontecendo. A montagem do elenco, na maioria das vezes, é feita só pela diretoria e algumas vezes é feita pela diretoria com o treinador. E os demais membros da comissão, eles não são consultados. São poucos os casos que você trabalha em comissões onde os membros da comissão técnica opinam na hora de fazer a contratação. E eu acho que isso interfere diretamente nas pessoas que estão trabalhando no dia a dia. Ô Alex, eu concordo com tudo que você disse. Então, sim, eu queria avançar um pouquinho a nossa discussão
pro sentido principal dela, que é a questão do treino, né? A gente fez uma breve introdução, já demonstramos um pouquinho do que a gente pensa da integração dos sistemas, que é um fato que tem sido muito falado, tá? Nós, treinadores de goleiro, temos realmente pensado muito sobre essa integração, cobrado ela, e assim, acredito que a gente está nesse processo de evolução. Eu queria, assim, pensando no seu treino, eu de fora, né, sem te conhecer, eu queria que você me contasse assim, as características que você destaca nos seus treinos. Aí eu gostaria já que você já pudesse inserir um pouco do goleiro, né? Já que a gente vai falar de treino, de goleiro, eu gostaria que você já pudesse destacar o que você pensa sobre o treino, características importantes do seu treino, para a gente ir sempre destacando o goleiro, né? Não esquece do goleiro de jeito nenhum. E a gente poder seguir a discussão. Bom, na hora que eu vou montar os treinamentos, eles são sempre baseados no meu modelo de jogo. E o meu modelo de jogo são baseados, basicamente, nos 5 momentos do jogo. Na organização ofensiva, eu privilegio os princípios de cobertura ofensiva, amplitude, profundidade e trocas posicionais. Então, são princípios que eu privilegio. Em termos da transição ofensiva, a saída rápida da pressão, seja ela vertical, horizontal ou para trás. E a organização defensiva, eu privilegio conceitos de abordagem, cobertura defensiva, fechamento em largura e outros. Em termos de transição defensiva, sempre a pressão pós-perda. Então, dentro desses princípios que a gente caracteriza como básico, a gente vai sempre depender do epicentro do jogo. E o goleiro, ele vai se aparecer, se ser presente em alguns. Na organização defensiva, em alguns momentos ele vai poder fazer a cobertura ofensiva, mas vai ser em poucos momentos. Na maioria das vezes, o goleiro vai trabalhar como unidade ofensiva, nesse modelo de jogo de organização ofensiva. Porém, ele é o primeiro atacante do elenco. Então, na maioria dos trabalhos de treinamento tático, a gente insere o goleiro nos trabalhos de cobertura ofensiva, né? Os quadradinhos, a gente pode até exemplificar aí, se o pessoal quiser ver os treinamentos, a gente pode mostrar após essa fala. Então, na organização defensiva, goleiro sempre trabalhando bastante na cobertura ofensiva. Nas transições, eu já acho momentos mais complexos para o goleiro desempenhar princípios, justamente por causa do epicentro do jogo. Em termos de organização defensiva, eu vejo o goleiro participando principalmente na cobertura defensiva e nesse distanciamento de profundidade, né? Porque quando você faz princípios de mobilidade ou algumas pessoas gostam de falar infiltração, né? O passe de quebra de linhas, principalmente na última zona ofensiva de quem está com a bola e na primeira zona defensiva de quem está defendendo, o goleiro é a pessoa que vai encurtar essa profundidade, fazendo-se da função de princípio de cobertura defensiva. E fora esses princípios que eu acho primordiais, eu utilizo mais o goleiro como do comportamento dele. E uma coisa que eu mais cobro, e você vai lembrar bem, é a comunicação. Eu vejo que o goleiro que não tem comunicação dificulta muito o modelo de jogo. Por quê? Ele é o primeiro atacante e ele é o último defensor. Na hora que você está com a bola, ele é a pessoa que vai conseguir construir o jogo desde a primeira fase de construção. A ponto que, quando ele está defendendo, ele é o responsável para não sofrer o gol. Então, eu vejo esses princípios como primordiais e vejo esses comportamentos de comunicação e organização e gestão do espaço. Alex, destacando um ponto importante que você disse com relação a essa questão do goleiro e a participação nos momentos do jogo, é muito importante o pessoal entender que ele vai participar de todos os momentos, né? Só que existem momentos que a participação dele é mais como uma unidade, às vezes, em alguns momentos, como movimento, são ações assim, de diminuição de espaço. Então, ele realmente participa de todos os momentos, porém, não são todos os momentos que a ação dele é definitivo, né? É uma ação assim, fundamental ali, apesar de que todas as ações são, mas não é uma ação decisiva, né? Então, as ações dele são ações de comportamento, de preenchimento de espaço, tá? Então, é muito importante o pessoal entender essa dimensão do goleiro,
que a gente tem essa dificuldade ainda de entender que em alguns momentos a bola está em outros setores do campo, a gente não consegue transmitir aos goleiros essas informações. Eu sempre falo para os goleiros que até uma das principais formas de a gente se manter concentrado é participar de todos os momentos do jogo. Inclusive quando a bola está no último setor do campo, lá no nosso ponto de ataque. Então eu sempre tento transmitir essa informação para os goleiros, de mostrar para eles que a gente participa de todos os momentos. E isso faz a gente também ficar um pouco mais concentrado. É como você diz, né? Às vezes o epicentro do jogo está em outro setor, mas a nossa participação acontece. A mesma coisa, vou dar um exemplo de um lateral. Né? Às vezes o lateral direito está com a posse da bola, o lateral esquerdo tem que executar uma ação para preenchimento tático, para o funcionamento do sistema da equipe. É a mesma coisa do goleiro. Então, assim, é importante, você comentou, é importante destacar, até para destacar a parte do goleiro, né, que me compete, é importante a gente destacar essas ações. E aí, fica uma ressalva para o pessoal que está assistindo, se quiser perguntar, questionar, participar, pode ficar à vontade. E aí pode mandar pergunta aqui que a gente vai tentando fazer o máximo dessa interação, tá? E se possível for, né, Alex, você está com um quadro aí, se você puder, você mostra no quadro, mostra as atividades, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais a fundo nas questões das atividades, e aí o pessoal pode participar, pode perguntar, pode questionar, tá? E aí, Alex, é muito importante nessa sua montagem de treino a participação do treinador de goleiro, como eu disse anteriormente. É muito importante, até mesmo para a atividade atividade de ter o objetivo principal para o goleiro, né? Porque muitas vezes acontece que, eu já vi acontecer por algumas vezes, um trabalho com treinamento de goleiro específico, né? A gente chama um pouco isolado, né? A gente faz um trabalho específico com um goleiro e aí vai para o trabalho com a equipe e é um trabalho concorrente, né? Não é um trabalho que, ao invés de apresentar ganhos, né, apresenta o destreinamento em alguns momentos. E muitas das vezes acontece o que a gente chama de X-tudo, né? Eu não sei se você usa esse termo também, porque muitas vezes a gente faz um somatório de tudo. E aí, na hora de cobrar, né, uma ação do goleiro, uma movimentação do goleiro, a gente tem dificuldade porque a gente não enfatizou aquilo no treino, né? A gente não treinou especificamente aquilo. Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa importância da preparação de goleiros na sua montagem de treino também. Então, como a gente falou da função, né, de treinador de goleiro, como é hoje, eu também vejo que a parte do treinamento também tem culpa dos dois lados, do treinador e da comissão técnica. A gente já observei algumas vezes, que isso também vai por conta do resultado, por causa da pressão, por causa de tudo, mas a maioria dos treinadores, às vezes, não tem um macrociclo de treinamento. E aí você vê treino sendo montado 30 minutos antes, 40 minutos antes, e aí a comissão técnica, que infelizmente, na maioria das vezes, tem que trabalhar em 2, 3 lugares, a comissão técnica chega meia hora antes do treino, e aí o treinador monta ali em cima e acaba não sabendo o que tem que fazer. Eu tive o privilégio de ver em 2012 o Grasselli mostrando uma pré-temporada de 40 dias em dezembro. Então, assim, a gente sabia que ia acontecer até o final de fevereiro. Basicamente, o que eu fiz agora no Tupi. Em 26 de dezembro, eu mandei para a comissão técnica todos os treinos que a gente pensava até o dia 8 de fevereiro, que seria a nossa estreia. E a gente vê que, às vezes, a gente é derrubado pelo sistema, né? Eu falei o caso do Grasselli. O Grasselli foi mandado embora com 2 jogos e tinha um planejamento todo pronto. E eu a mesma coisa, fui mandado embora com 4 jogos. E aí, às vezes, a gente fica refém desses resultados e acaba que os treinadores acabam fazendo isso, montando treinos diários e nunca semanais. E isso eu acho que atrapalha muito as comissões técnicas. Então, eu acho que o primeiro ponto seria a valorização dos profissionais, para que eles pudessem ser cobrados, e o treinador ser o principal cobrador, porque ele deveria fazer os treinos de acordo com as demandas fisiológicas, principalmente. Eu até comparo, primeiro, para mim, o que vale são a dimensão física, por causa do desgaste e do que a gente quer atingir de performance. Então, eu divido meu microciclo de semana através
do que dia que foi o jogo, qual vai ser o próximo jogo, para dividir a carga. A partir do momento que eu divido a carga, eu vou para a parte tática, o que eu quero alcançar e o que está faltando. E, então, os treinadores de goleiro, primeiro eles precisam entender a metodologia tática, né? Essa dimensão tática do jogo. É a mesma coisa a gente fala para o preparador físico. Então, essa multidisciplinaridade, todo mundo está entendendo os princípios, os momentos, a organização do jogo, se faz importante disso. E aí eu falo, de novo, depende do treinador ser organizado para se montar os dias e as semanas dos treinamentos, e cabe aos outros adjuntos ter a capacidade técnica de entender o que o treinador está fazendo e programar seus treinos. Porque, por exemplo, se você sabe, por exemplo, você está trabalhando comigo, aí você sabe que na terça-feira a gente vai trabalhar força na academia de tarde, vai trabalhar trabalhos de força no campo específico de tarde, você vai saber o que vai fazer goleiro. Você vai trazer antes, você vai trazer depois, você vai levar os goleiros antes na academia e vai fazer um trabalho específico depois de manhã, você vai fazer o que à tarde. Então, eu acho que todas essas partes têm culpa, né? Então, a gente precisa de todas as pessoas estar se ajudando. Eu preciso muito da comissão técnica, mas a maioria das comissões técnicas que eu tive o privilégio de trabalhar sempre teve esses problemas. A pessoa precisa trabalhar em 2, 3 lugares, a culpa não é dela, a culpa é da gestão do clube. Como é que você vai cobrar um profissional que ele está ali ganhando menos de um salário mínimo, às vezes nem nada, e ele tem que complementar o trabalho em outro lugar? Então, às vezes, acaba centralizando muito para o treinador. Alex, sobre a importância de você transmitir para a gente o que vai ser trabalhado durante a semana, eu até não consigo imaginar isso não acontecer. Mas realmente acontece. A gente sabe que acontece. A gente sabe que em algumas situações acontece sim de chegar o treino para a gente 30 minutos antes, ou até mesmo na hora. A gente sabe. É aquela história. Deu resultado no futebol é o que vale, mas para a gente, né, que estuda, e acho que a gente fica um pouco incomodado às vezes com isso, né? A gente quer buscar o melhor, a gente quer buscar o mais da performance, a gente fica um pouco incomodado com esse tipo de situação. Porém, eu destaco muito essa questão que você disse de montar, de enviar para a gente a sessão, né? Por quê? Porque aí eu já começo a entender alguns comportamentos. Já entendendo alguns comportamentos, já consigo criar, dentro da minha visão, né, do jogo, consigo criar meu trabalho, criar ações para o goleiro, pensar nas ações que o goleiro vão realizar. E aí, igual você falou, é muito importante o jogo, que aí o jogo vai me dar realmente o que eu tenho que fazer. Então é muito importante, para eu montar as minhas sessões de treino, conhecer o que você, treinador, está me pedindo, né? As ações que o meu goleiro vai ter que realizar. Então, meu goleiro vai realizar cobertura, eu vou fazer uma ação de cobertura, ele vai trabalhar com profundidade, ele vai fazer um passe mais longo. Eu tenho que conhecer isso, né? Então, assim, é muito fundamental eu montar minha sessão de acordo com isso. Então, acho muito válida essa questão. E pensando em treinamento, acho que é uma virtude sua de enviar, e assim, uma virtude mesmo, é uma qualidade, tá? Eu só queria saber de você enviou, certo? Até 3 meses, igual você sempre faz. Como é que funcionam as adaptações? Você consegue me garantir que vai ser aquilo daqui a 2 meses? Você entendeu a minha pergunta? Como é que você adapta? Como é que você adapta as suas sessões? Então, na verdade, a montagem dos treinamentos, igual, por exemplo, vou dar um exemplo do case do Tupi agora. No dia 26 de dezembro, eu montei os treinos até o dia 8 de fevereiro, que era o que eu queria de treinamentos até a estreia. É claro que sofreu alterações. Claro que sofreu algum ou outro dia ali, a gente teve que interferir, principalmente porque você sabe, na nossa cidade aqui, é a questão do estádio, né? A gente não tem o estádio no dia que a gente quer, e sim no dia que a prefeitura libera para a gente. Então, isso daí interferia diretamente a questões fisiológicas que a gente iria fazer no microciclo. Então, um ou outro treinamento ali foi alterado. Mas a gente tinha uma base macro do que seria aquela pré-temporada. Então, as pessoas da comissão técnica já sabiam. A partir daquele momento, os treinamentos começaram a ser montados semanalmente. E aí eu acho que, com certeza, a pré-temporada, 30 dias, 20 dias, você vai ter uma chance maior de
de sofrer mudanças, mas você tem um norte. Enquanto que a semana dificilmente vai mudar, porque você já vai saber ali no domingo à noite, segunda de manhã, os dias que você vai ter, aonde você vai treinar, o que você vai ter, e aí as alterações são menores. E aí também já começa de acordo com o jogo, né? De acordo com a necessidade do jogo, você vai melhorando os componentes. É claro que na base isso se torna mais fácil, porque você tem um norte da onde você quer, da onde você está e da onde você quer chegar. Enquanto que no profissional, o norte é onde quer chegar é os 3 pontos no domingo, senão na segunda-feira você já não está trabalhando. Então, sofre alterações, mas o norte, a ideia principal, ela tem que estar embasada e tem que estar já resolvida. Ô, Alex, até para a gente, preparação do goleiro, eu manifesto uma opinião sobre a grandeza dessa montagem dos treinos antes e essa conversa nas sessões do treino. Pensando no resultado e pensando no desempenho, pensando em conhecer um pouco mais as ideias, porque no futebol profissional a gente sabe, eu conheço você, mas daqui a 3 dias pode não ser você. Então eu preciso conhecer o mais rápido possível as ideias do treinador para eu transmitir isso para o meu goleiro. Porque realmente muda. Não adianta falar, ninguém tem a mesma. Pode ter uma linha de trabalho parecida? Claro que pode. Mas alguns detalhes sempre vão mudar. Então é muito importante essa conversa, essa montagem de treino, essa aproximação para a gente conhecer um pouco mais sobre o pensamento, né? E aí conseguir transmitir melhor o conhecimento para o goleiro. Então, acho muito importante o que você disse, eu quero só ressaltar e colocar esse ponto. Então, para a gente, para a preparação de goleiro, essa troca de informação antes do treino, de montagem de treino, de encontrar, às vezes, um dia de folga para montar sessões de treino, é muito importante. Porque você conhece as ideias do treino. É um pouco do que o Lama, o Rodrigo Lama, perguntou aqui, sobre... Ele até perguntou sobre se a gente defende a ideia dessa integração, né? É necessário que isso aconteça. Sendo assim, você, com o poder de montar uma comissão, você daria preferência a profissionais que entendam de tudo um pouco ou para aqueles que fossem melhores na sua área? É uma pergunta difícil porque isso depende muito da pessoa, né? Do que é a pessoa. Porque se entender de tudo, vai depender o que ele entende de tudo. É claro que você pegar o Rodrigo, por exemplo, é o preparador físico. Se você pegar o preparador físico, ele for o melhor da área dele, mas ele tem um interesse. Aí ele vai falar assim, eu sou o melhor preparador físico possível, né? Nessa carta, por exemplo, de 5 treinadores que a gente tem que contratar. Aí você faz a pergunta para ele, qual é o seu conhecimento tático? Eu tenho um pouco de limitação, mas eu quero aprender. Esse cara, possivelmente, você pode contratar ele, porque você sabe da qualidade dele e sabe que ele é um expertise na área de preparação física, mas ele quer crescer na parte tática. Então, você não tem problema nenhum. Agora, você pega um cara que sabe de todas as áreas, mas ele sabe pouco, mas não sabe, né? Porque ninguém sabe de todas as áreas a fundo. Você é expertise numa área e tem um pouquinho de dominância em cada uma das outras. Então, se você vê que ele tem um pouquinho de dominância em todas as áreas, mas na verdade ele não tem uma expertise em nenhuma, se você manda ele dar um treinamento físico de força, de potência, e ele não consegue, então aí também não adianta esse profissional. Então, eu acho que depende um pouquinho. Eu acho que se o profissional é expertise na área de treinador de goleiro, de preparação física, mas ele tem interesse de entender, eu acho que isso é o fundamental. Agora, o que às vezes a gente vê, eu vou até entrar num tema polêmico para você, que você vai poder falar melhor. O que a gente vê muito é que os treinadores de goleiro, não só treinador de goleiro, mas no geral, eles são expertise na área dele, mas não quer aprender a outra área, né? Eu já vi algumas pessoas, vou chutar, não vou falar, mas, por exemplo, nutricionista. Para que eu preciso entender a parte fisiológica? Para que eu preciso entender a parte técnica? Entendeu? Então, é isso. Eu sou treinador. Para que eu preciso entender de psicologia? Eu fui ex-jogador, eu joguei. Para que eu preciso entender? Então, tem que parar com esse preconceito. Cada um tem que ter expertise na sua área, mas tem que ser interessado em entender da área do companheiro de comissão técnica.
Acho que isso é o fundamental. Ô, Alex, você falou sobre a questão da polêmica. Desculpa. Existem. Eu não falei a polêmica. O que é a polêmica? Por exemplo, já vi vários treinadores de goleiro conversando com eles. Aí eles falam, eu falo para eles, para vocês, o que mudou no futebol dos goleiros? O que é o mais novo? É jogar com o pé. Não é jogar com o pé. Então, eu já vi muitas coisas na internet, pessoas falando, e eles querem fazer, para eles, o goleiro moderno é jogar com o pé. E não é. Não é isso. O goleiro moderno não é jogar com o pé. O goleiro moderno é o goleiro que entende a unidade do jogo, entende a gestão do espaço, é um goleiro comunicativo, é um goleiro com leitura, é um goleiro que entende todos os princípios do jogo. Isso é o goleiro moderno. Essa é a polêmica que eu queria falar com você, porque a maioria dos profissionais que a gente vai falar, os caras falam, meu goleiro é moderno, ele joga com o pé. Isso não é ser moderno, na minha concepção. Ô Alex, e eu levanto duas questões até sobre isso. A primeira é a questão do profissional, né? Eu penso que é fundamental para você ser um bom profissional você conhecer das mais diversas áreas. Então, por exemplo, se eu for preparador de goleiro, por que é importante eu conhecer a dimensão fisiológica, a dimensão física? Para a minha atividade, ter a característica física daquilo que eu vou usar. Isso é um fator importante. Tática, por quê? Porque nas minhas ações no treinamento eu preciso realizar ações daquilo que eu vou usar. Então, eu preciso ser específico. Então, assim, eu como treinador de goleiro, penso que só de fechar a mente, porque eu sou expert no goleiro, né? Só de fechar a mente já não se faz expert, porque o cara que é acima na preparação de goleiro, em minha opinião, ele entende do jogo. Ele entende do jogo como um todo. Então, essa é a primeira questão. Sobre a questão de jogar com o pé, é uma questão assim, que tem me incomodado, porque muitas vezes o jogar com o pé é fazer cobertura. Muita gente acha que jogar com o pé é fazer cobertura. Só que a galera esquece que jogar com o pé já vem desde a cobrança do tiro de meta, por exemplo. Então, assim, só para romper algumas barreiras, alguns paradigmas que a gente ainda tem sobre a posição, né? E somente sobre o treinamento da posição. Jogar com o pé é um tiro de meta. O tiro de meta é jogar com o pé. Você não joga o tiro de meta com o pé, então é jogar com o pé. Então, assim, jogar com o pé é muito mais do que só dar passe de lado. Porque muita gente, meu goleiro é muito moderno, ele joga com o pé. Ele dá passe de lado. Ele não quebra uma linha, por exemplo. Ele não consegue fazer um passe longo numa hora inesperada e achar o companheiro em condição de fazer um gol. Então, jogar com o pé é muito mais do que circular a bola de um lado para o outro. Né? É muito mais do que ficar tirando a bola da pressão. Jogar com o pé, às vezes, encontrar um passe entre linhas, avançar, fazer a equipe progredir. Então, só ali eu já vejo duas questões que eu acho importante os preparadores de goleiros que trabalham na área pensar um pouco sobre isso. Porque jogar com o pé foge muito mais do que só dar passe de lado, né? Jogar com o pé. E se formar um goleiro moderno for dar passe de lado, eu também concordo com o que você disse. Para mim já está completamente errado. É entender o momento do jogo. É saber a hora de fazer uma cobertura, por exemplo. É saber a hora de dar uma instrução, é saber a hora de uma orientação. Até mesmo ter um pouco, né, da experiência suficiente para saber a hora de dar a orientação, né? De saber a hora de chamar a atenção, a hora de passar a orientação. Então, acho muito importante romper essas barreiras na preparação de goleiro e na integração com a comissão. Porque, é igual você falou, muitas vezes o treinador também tem a visão, eu não quero que meu goleiro jogue com o pé, não. Mas, Alex, se eu vou fazer uma reposição de voleio, por exemplo, eu não preciso jogar com o pé? Não é uma ação de jogar com o pé? Então, eu preciso sim dessa ação. Então, se eu recuo a bola, né, igual eu já vi muitas vezes, eu dou a bola no goleiro. O goleiro tem que fazer uma ação com o pé, a partir do momento que a equipe dá a bola nele, o defensor dá a bola nele, ele tem que fazer uma ação com o pé. Eu trabalhar aquela ação para eu ter um resultado melhor, mesmo que for uma bola para frente, igual muita gente tem costume de fazer, eu não posso fazer um passe longo visando um companheiro meu e chegar a uma melhor posição de fazer um gol, de fazer uma jogada. Então, assim, jogar com o pé é muito mais do que dar dando passezinho de lado, né? Jogar com o pé é entender a ideia mesmo de jogar com o pé. Eu acho que essa é uma barreira que ainda tem me incomodado. Eu não sei se você concorda. Não, exatamente. Você está falando a questão de só jogar para o lado. Porque a maioria, às vezes que eu percebo isso dos treinadores de goleiro, a bola chegou para o goleiro, mas às vezes ele está no local errado e com a postura corporal errada. Então,
Não adianta ele só receber a bola e ficar fazendo bola para o lado se ele está posicionado em local errado e com a posição corporal errada, né? O domínio do pé errado. Eu não gosto muito de ficar falando sobre algumas terminologias, porque complica as pessoas que estão escutando, né? Mas se fala de recepção orientada, e se fala vários outros termos, eu gosto de simplificar. Então, para mim, é estar no local errado ou certo e estar com o posicional do corpo certo ou errado. E a gente vê que, às vezes, os treinadores e goleiros pecam isso e só quer jogar com o pé para um lado ou para o outro. E você levantou essa questão de fazer o passe longo direcionado, é fundamental. Assim, e eu trabalho de uma forma que a gente fala que... Eu gosto de falar muito uma coisa que o Guardiola fala. Nós somos ladrões de ideias, né? A gente vê pessoas que a gente utiliza como referência fazer coisas boas e a gente copia. É uma coisa que eu trouxe muito do Moacir, né, como sendo auxiliar dele, é que o Moacir, para cada situação do jogo, ele tem 3 situações. O tiro de meta, ele tem 3 situações, o lateral, ele tem 3 situações, cada tipo de escanteio de bola parada, ele tem 3 situações. E é mais ou menos do tipo do que eu gosto de trabalhar. Por exemplo, vou te dar um exemplo do tiro de meta. A gente tem a situação de poder jogar curto, né, com os zagueiros, com os laterais. A gente tem a opção de fazer um tiro de meta diagonal com os laterais, ou a gente tem a opção de fazer um tiro de meta longo numa referência, numa jogada ensaiada, qualquer que seja a coisa. Isso vai depender do treinamento dos goleiros, vai depender do treinador propor isso para o treinador de goleiro e para o jogador goleiro, né? E aí leva o goleiro a tomar decisões, né? Você fala para ele, você tem essas 3 opções, você vai decidir qual é a melhor. Estamos jogando, estamos na segunda fase de construção, precisamos recuar essa bola para o goleiro. Olha, o nosso time tem trocas posicionais no meio, tem trocas posicionais na beirada, tem trocas em diagonais de jogadores. Quando essa bola for recuada para você, você vai ter a opção de jogar curto para o lado, vertical para frente nos médios centrais, ou você vai ter a opção de jogar essa bola numa diagonal longa para um dos extremos ou para um dos jogadores atacantes centrais. De novo, você está dando a decisão, a tomada de decisão para o goleiro. Então, eu acho importante essas considerações, não simplesmente falar que é o que você falou, jogar com os pés, mas sim dar o norte e deixar os goleiros tomarem a decisão. Ô, Alex, só rapidinho, um adendo aqui. O Vanildo, ele fez uma pergunta e o Gomes também, o Ian Gabriel Gomes. O Gomes, ele fez uma pergunta. E eu já vou passar para as perguntas deles, só para a gente evoluir um pouquinho, né, e aproveitar um pouco da sua experiência para a gente mostrar algumas práticas, né? Para a gente não ficar só nesse bate-papo, acho importante a gente mostrar algumas práticas. E para isso, eu separei aqui sobre a questão da transição ofensiva, por exemplo. Vou falar alguns momentos de jogo, tá? A gente vai falar da organização, você falou da zona de construção. Então vamos fazer assim, vamos começar pela organização ofensiva primeiro. A equipe tem a posse da bola, tá? Você consegue demonstrar para a gente alguma atividade que você construiu para a organização ofensiva e a gente colocar algum goleiro, alguma ação do goleiro, se você colocou, para a gente começar a discussão e mostrar na prática como é. Vou mudar a câmera aqui para pegar o computador, se tiver pegando. Para a organização ofensiva... Dá um zoom aí. Eu vou dar um zoom no desenho. Na organização ofensiva, o que eu gosto de trabalhar como princípio primordial é a cobertura ofensiva. E aonde eu coloco os goleiros nessa cobertura ofensiva são enquadrados. Eu não sei se está dando para ver aí. Esses 2 treinamentos aqui, por exemplo, são treinamentos enquadrados e a gente utiliza do goleiro, né? Do lado esquerdo aqui são 2 times com 4, o time de verde e o time de amarelo. E um time de vermelho fixo, né? Então o verde joga com o vermelho, se o verde errar o passe, ele vai marcar dentro do quadrado amarelo e o amarelinho vai jogar no lugar do verde, né? É um jogo de posse. E o do lado direito é a mesma coisa, só que aí são 3 times jogando e marcando, enquanto do lado esquerdo só um time fica sem marcar e 2 jogam e marcam. Do lado direito, quem perdeu a posse, o vermelho perdeu a posse, vai marcar,
e o amarelo vai para o lugar do vermelho. Se o verde perdeu a posse, é a mesma coisa. Nesses tipos de trabalho, eu gosto de inserir o goleiro jogando. E aí entra uma componente muito engraçada que me fez, em 2018, me fez mudar, né? Em 2016, 2015 eu comecei a fazer esses trabalhos. 2016, né, lá na UFJF, nós começamos a inserir o goleiro nesses trabalhos. E aí, eu fazendo um estágio na Ponte Preta, o Betão, o treinador de goleiro, me fez a gente trocando uma ideia, e ele me fez uma inquietação. Ele falou assim, o que você faz quando o goleiro está marcando? Né? Ele está jogando? Tudo bem. Ele está fazendo as ações com o pé e as tomadas de decisões ofensivas. Mas e na hora que ele vira o time de amarelo ali e está marcando? O que o goleiro faz? Falei com ele, ele marca, ele tenta roubar a bola com o pé. Aí ele falou comigo, mas e aí? Como é que o goleiro vai roubar? Ele rouba a bola com o pé no jogo? Eu falei, não. Aí eu falei, então tá, então eu vou te dar uma sugestão. Por que na hora que o goleiro está marcando, nesse quadrado amarelo aí, ao invés de ele roubar a bola com o pé, ele faz uma defesa? Né? Então, o vermelho foi fazer um passe para o verde, ele vai e faz uma queda lateral e faz a defesa, joga a bola e o time dele vai jogar. Então, assim, eu estou trabalhando uma questão de quedas laterais, né? Ou até se for uma bola aérea, eu estou fazendo uma defesa e estou treinando uma reposição rápida também. Defendi, repus, joguei e já estou dando a opção de cobertura ofensiva de uma forma posicionada. Então, assim, você observa como que algumas chamadas faz o treinador pensar de forma diferente. E às vezes é tanta coisa na nossa cabeça de pensar dos jogadores que algumas coisas dos goleiros a gente não faz. E aí a gente começou a fazer, né? Você lembra aquela época lá? Fez a gente pensar outras maneiras e o goleiro começa a defender. E até os jogadores de linha ficam irritados. Eles já várias vezes aconteceu, eu coloco o goleiro, aí o jogador de linha, pô, mas ele pegou com a mão? Eu falei, sim, ele não é goleiro, ele vai jogar com o pé? Ele vai defender com o pé aqui? Então é uma situação de cobertura ofensiva, de organização defensiva, que eu gosto muito de utilizar. Ô, Alex, só destacando, exatamente o que você falou. Quando a equipe tem a posse de bola, ele participa de uma forma ofensiva. Né? E o Betão, Beto Guartalho, né? Ele foi fantástico quando ele se referiu à questão da perda da posse, que é o momento defensivo. Então ali ele trabalha, por exemplo, 1 para 1, né? Que é uma situação que acontece muito no jogo, o GE de 1 para 1, os gestos de defesa da meta, com algumas quedas. Então é importante a gente entender isso. Né? O goleiro com a posse, você está dando uma função para ele. Você está colocando a função dele. É uma função que ele vai usar dentro do seu modelo de jogo. E a partir do momento que ele perde a bola, ele foi fantástico quando ele pensou, se a equipe nossa perde a bola, o goleiro vai ter que realizar uma ação. E ele foi muito competente, né, na minha opinião, na forma de pensar, de transferir perder na posse, o goleiro já tem um outro comportamento. E aí a gente pode destacar também até a questão dos comportamentos. É o que você falou, são muitas virtudes, muitas questões que a gente coloca no treino, né? Então, assim, é muito amplo, mas ficou muito legal essa questão. Só algumas pessoas falaram para ficar ligado, questão de 1 hora, porque derruba, já passou 55 minutos, passa muito rápido. Mas, Alex, então, assim, eu espero que, primeiro, o pessoal tenha entendido essa questão, né, desse exemplo seu da equipe com a posse da bola. Então, deixo aberto até a questão de perguntas com relação a esse momento, essa ideia de treino, integração do goleiro no seu treino. Só destaco, né, a minha função como preparador de goleiro. Então, já sei que você vai realizar esses comportamentos e aí, dentro da minha atividade específica, eu vou tentar criar atividades para realizar esse comportamento. Né? Ou então, atividades complementam esse comportamento, que aí vem a questão do controle de carga, vem outras questões do treino que a gente também tem que se preocupar. Tá? Alex, então já falou da organização, transição, você consegue passar uma atividade para a gente? A transição eu vejo mais o goleiro com comportamento. Eu vejo ele trabalhando mais com transição ofensiva, transição ofensiva, tá? A não ser no momento que ele tem uma defesa e ele precisa fazer uma reposição longa, rápida, ou uma transição rápida. Eu não vejo um treinamento específico de transição para os goleiros. Eu vejo mais... Dá para fazer.
são criações que a gente pode melhorar. E aí você pode até dar essa sugestão para nós. Um exemplo é dentro de um espaço, né? A bola entrou no setor, o goleiro pega ela, a equipe que estava defendendo, né? Ela tem que atacar o espaço, o goleiro tem que executar uma ação rápida de transição ofensiva. Aí você pode determinar se vai ser um passe mais longo, uma saída mais curta, mas só um componente desse momento de transição. Só dando continuidade, tá? Essa questão. Então eu já tentei, porque eu realmente não estou com um quadro aqui, tá, Alex? Senão eu tentava mostrar também alguma atividade. Seria legal até para as próximas lives que eu trago um quadro e aí eu consigo mostrar as atividades e mostrar na prática. Porque eu tenho visto muito essa discussão, a gente realmente tem ficado muito na teoria, né? Até mesmo talvez pela não criação desse espaço, igual você fez. Foi brilhante a sua criação. Eu já te falei isso um pouco mais cedo, a gente conversou. Então, Alex, eu queria pensar num treino, né, para o momento defensivo, né, para a organização defensiva. E se você desse um exemplo de treino para a gente, da organização defensiva e, se possível, com a participação do goleiro. Você consegue passar para a gente? O que eu mais, como da forma da organização ofensiva, que eu mais trabalho é a cobertura ofensiva. Na parte da organização defensiva, que eu mais vejo a influência do goleiro é em questão da profundidade, né, dessa questão da cobertura defensiva. E vou virar a tela aqui, vou mostrar o que mais me chama a atenção dos treinos de profundidade, né? Dessa questão da cobertura defensiva, é os momentos que o goleiro faz certo ou não essa cobertura defensiva. Aqui tem alguns trabalhos, mas o que mais me chama a atenção é esse aqui, tá? É um trabalho onde a gente está fazendo um 9, que são os amarelinhos, né? Esse lado esquerdo aqui são 8 amarelos mais o azul, né? Na verdade são 9 contra 4 verdes, e aí eles têm que fazer um trabalho de posse, trocas posicionais e tentar atingir a profundidade, que seria a partir dessa linha aqui, né? O passe em profundidade, o passe longo ou curto entre os verdes, que esses 4 verdes eles só fazem fechamento em largura, eles não podem sair dessa linha. E o que na maioria das vezes acontece, né? Tá rolando o jogo do amarelo aqui com a bola, né? Aí o amarelo consegue atingir o objetivo de profundidade. Aí o que o goleirão faz? Ele vem e já fica aqui, né? Ó. Ele já fica aqui para matar justamente o passe. Ele fica aqui, aí o que acontece? Ele está totalmente longe do gol. Ele não está cumprindo a função de estar bem posicionado. E aí, numa inquietação minha também, em 2017, eu conversando com o Laudiosa, ele virou para mim e falou assim, pô, vamos fazer um teste? Faz um teste. Eu nem lembro se eu fiz com ele ou se eu fiz com você o teste, eu não lembro. Isso daí é uma coisa que eu não lembro mesmo. Você já fez, faz o seguinte. Também, mas não, a gente fez, mas eu não... Então, não, nós dois fizemos, mas eu não lembro se a primeira vez que eu testei foi com você ou foi com ele. Entendeu? Eu lembro que a sugestão veio dele. Aí o que acontece? O passe na hora que... Aí você, Alex, eu fiz uma demarcação no treino, né? Mas no campo a gente não fazia. Ele faz assim, Alex, deixa o treinador de goleiro com uma bola na lateral aqui, o treinador de goleiro fica com a bola. Na hora que o passe entrar, se o goleiro não tiver nesse lugar do triângulo aqui, né, que seria a zona certa de cobertura defensiva do goleiro, se o goleiro não tiver nessa zona certa, o treinador de goleiro faz uma batida para o gol. Aí ele vai tomar o gol, aí o treinador de goleiro faz uma cobrança. Olha, você estava no local certo, na hora que a bola foi lançada, você fez a cobertura defensiva certa. Então, aí o Luiz está até falando que foi com você. Eu não fiz com ele, não. A ideia foi dele, mas a gente foi nós dois juntos. Aí a gente fez uma tarefa. Se o goleiro estiver mal posicionado, você quebra a bola e fala, e aí? Aí você começa a fazer feedback com ele, perguntar para ele se ele estava no local certo ou no lugar errado. Então, eu vejo muito o goleiro nos treinos de organização defensiva, né? Tem até outros treinamentos de profundidade. Aqui tem outro treinamento também, que é amplitude, com passe de profundidade. E aí, se o goleiro estiver mal posicionado, ele vai acabar atrapalhando o treino e
Aí, aqui são trabalhos de profundidade, né? Então, sempre nessas zonas ofensivas de quem está com a bola e defensiva, onde os jogadores às vezes não podem entrar, depois o treinador começa a liberar 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, começa progressivamente a liberar os jogadores para entrar nessa zona defensiva. Se o goleiro ele ficar fora da meta, né? Porque o que acontece? O treinador geralmente ele proíbe a finalização de fora, né? Vamos supor, esse trabalho aqui, deixa eu mostrar isso aqui. Esse trabalho de 10 contra 10 aqui, de profundidade. Geralmente o treinador proíbe a finalização longa e só permite o gol a partir do passe de infiltração na última zona para sair do goleiro. Não é isso que geralmente acontece? Ou pontua. Aí tem outros treinadores que pontuam. Fala, ó, se a bola entrar por aqui, for um passe de infiltração e a bola entrar, vale 3 pontos. Agora, se for de fora da área, vale 1 gol. Né? A questão da pontuação, igual a metodologia lá do Scaglia utiliza muito. Mas se você só vale o gol com passe de infiltração e não tem essa questão do treinador de goleiro bater na bola, se o goleiro fica aqui, é mais fácil, mais difícil ele cortar, né? Cortar o passe. E aí ele cortando o passe, ele está impedindo que a organização ofensiva do time seja bem feita. Né? Então, a gente precisa também criar regras da pontuação, eu acho importantíssima essa questão de regras. Fez o gol com passe de infiltração, vale 3. Teve finalização da zona da onde está determinada, vale 1 gol, para que a gente induza aos jogadores aí na performance que a gente quer. E também o treinador de goleiro está criando essa zona da batida para poder fazer com que ele tenha uma leitura maior do momento, do local onde ele deve estar. Ô Alex, até um acréscimo, né, em relação à questão do preparador de goleiro, dá para o próprio preparador de goleiro criar com o goleiro a questão das pontuações também, né, de determinadas ações dentro dessa atividade, se ele realizar 1 ponto, aí troca o goleiro, faz outro ponto. Então existem diversas formas, né, existem outras metodologias em relação ao goleiro. O treinador é a forma como ele lida com o grupo, é a forma como ele lida com os goleiros, a questão do controle de carga, tudo. Isso daí são fatores que influenciam, mas dá para ele criar com os próprios goleiros dentro do contexto da atividade, e por isso a importância de entender o que o treinador está querendo, ele mesmo criar essa questão de pontuação. Né? E também, Alex, sobre relação a essa questão de profundidade, eu tenho acompanhado muito uma live, um podcast, né, de Portugal, Última Barreira. Eu até conheci por causa de um preparador de goleiro, Felipe, que hoje está na República Dominicana. Ele postou e eu fui acompanhar, né? E é uma questão que eles têm defendido muito, que o goleiro, a defesa meta continue e sempre vai ser a principal ação do goleiro, né? Agora, abaixo vem essas questões de domínio de profundidade, relação de profundidade. Eu até tive uma conversa com um goleiro em Portugal e ele também comentou isso, que é fundamental na metodologia do país dele, é fundamental que essa ação aconteça, de domínio de profundidade, relação de espaço. Então, é muito importante isso tudo. Então, assim, também é importante o treinador de goleiro, dentro dessas atividades, criar artifícios para que o goleiro realize as funções, né? E preencha o que o treinador está pedindo. Eu acho importantíssimo isso. E até acho fundamental que tenha essa integração, que é o que a gente está falando desde o começo, né? E profissionais entendendo os princípios do jogo e nós, treinadores, entendendo os princípios que o goleiro tem. Tanto é que você vê, né, que a maioria dos treinamentos que eu tive evolução foram dicas dos treinadores de goleiro, não foram criações minhas. Né? Essa questão da profundidade foi uma ideia do Luiz, a questão da cobertura ofensiva nos quadrados foi uma ideia do Beto, lá da Ponte Preta. Então, assim, nós treinadores crescemos com os preparadores de goleiro, quando essas pessoas também estão estudando a fundo, né? Igual a questão da transição. Talvez se a gente tivesse o privilégio de ter continuado trabalhando, eu teria outras ideias sobre transições, né? Talvez seja uma coisa que está faltando no meu dia a dia de treinamento, inserir alguma componente do goleiro nas transições. Eu vejo uma deficiência nisso e talvez seja um momento de crescimento disso, né? Depois vamos até trocar mais ideias nisso,
em off. A gente conversou um pouquinho de tarde, para a gente tentar acertar essa questão da live, a gente conversou um pouquinho, né? Porque você comentou comigo um pouco dessa dificuldade, e aí eu tentei ajudar de alguma forma. Olha, Alex, só para a gente manter a linha de pensamento, o Nicolas tinha perguntado antes sobre essa questão da escolha do goleiro. Então, entendendo esses momentos do jogo, algumas atividades que você fez, a escolha, né? Parte de você, parte do preparador, você. Porque assim, sempre, essa pergunta existe, sempre existe. Eu acho que sempre vão perguntar, mas é importante você responder o Nicolas, depois o Vanildo perguntar de novo, fazer novamente a pergunta dele, só para a gente interagindo com o pessoal um pouquinho. Vamos só por ordem, então. Deixa eu só responder quem. O Gabriel tinha perguntado por que o futebol brasileiro ainda é tão retrógrado em comparação aos outros meios. A gente falou lá no começo de um artigo de 99, né? Para mim, o que faz o Brasil a não evoluir é a arrogância. Primeiro, a arrogância de achar que tem 5 estrelas, é o melhor do mundo, pronto, acabou. Né? Isso não existe. Então, eu acho que o Brasil ainda está atrás pela arrogância das pessoas, do brasileiro. Nós precisamos melhorar nisso. E isso eu falo todos, do contexto geral. Diretoria, presidente, treinadores, preparadores, adjuntos, todos. Tá? Para mim, isso é a resposta. O Vanildo tinha perguntado sobre a questão de jogar com os pés quando... Oi. Alex, eu posso só complementar um pouquinho essa questão do Gomes? Pode. Que você tinha perguntado, só porque é o seguinte, eu concordo, né, contigo em relação a essa questão. Acho que isso é um pouco pessoal, né, porque isso varia de pessoa para pessoa, cada um tem a sua forma de pensar e para mim, nunca vai existir o momento que eu vou estar tudo tranquilo no futebol, né? Eu acho que sempre algo vai me incomodar, e se a minha equipe estiver tendo resultado, se eu começar alguma coisa, sempre vai me incomodar, e é uma forma de pensar. Mas, assim, só fazendo um destaque, eu acho que tem se evoluído muito no Brasil. Só um destaque, até importante destacar para o Gomes, porque às vezes a gente também vende a imagem, né, de que está tudo errado, assim, talvez pelos resultados, e não, o processo de informação, a nossa forma de informação aumentou muito. Então, assim, da mesma forma com que eles aprenderam com a gente, hoje a gente tem aprendido com eles. É igual eu comentei aqui há alguns minutos atrás, eu estou podendo ouvir um live aqui, um podcast aqui da minha casa de Portugal, com um grande treinador de goleiro. Veio até um do Independente Del Valle, que é hoje uma referência no futebol sul-americano, né? Um clube organizado que tem tido sucesso no futebol americano, do futebol sul-americano, e eu estou podendo acompanhar ele. Então, assim, o processo de formação, Gomes, ele existe já, a gente está adquirindo conhecimento também. Acho que varia, isso realmente é de pessoa para pessoa, questão de arrogância. Às vezes, algumas pessoas chegam, né, em determinado status e acomodam. Isso é de pessoa para pessoa. Mas existe sim essa moçada que está vindo. O Alex é um exemplo disso, que está vindo com muita gana e sede e vontade de conhecer cada vez mais, né, Alex? Então, Gomes, eu acho que demora um pouquinho de tempo. É um pouquinho de tempo para a gente, talvez, voltar a ter resultados significativos em termos mundiais, falando a nível mundial. Porque acho que nós estamos, assim, penso que nós estamos evoluindo, tá? Nós estamos evoluindo e é importante a gente também transmitir isso para o Gomes, que com certeza daqui a um tempo vai estar estudando, quem sabe está estudando futebol, que é um menino muito inteligente. É muito importante a gente passar essa informação também, porque, né, Alex? Porque às vezes a gente vende a imagem que só errado. E não é só errado, igual você falou. Acho que isso é um pouco de pessoa para pessoa, mas é importante a gente também transmitir que existem pessoas igual nós, né? Que estamos buscando e até fazendo a nossa defesa aqui. Não, beleza, concluindo, porque a questão os treinadores evoluíram muito, né? A gente vê os cursos da CBF, os treinadores evoluíram demais, muito, e agora falta a evolução da parte da gestão, que aí cabe aos diretores e presidentes. Tá, aí só a próxima pergunta, qual que é? A pergunta do Vanildo, ele perguntou quando a equipe quer que o goleiro jogue com os pés, mas a equipe não tem a condição de jogar com os pés, não tem qualidade. E aí eu vou lá no começo que a gente falou, isso daí é um processo, né? Depende da diretoria, né? Primeiro a diretoria, por que contratou um treinador se na hora que
se o modelo de jogo que a diretoria quer é um modelo de jogo de posse, aí contratou um treinador que só faz jogo direto, ou até mesmo contratou jogadores que não têm característica de fazer o jogo posicional, o jogo da posse de bola. Então aí já é um erro complexo. Agora, quando a diretoria está confusa, o treinador está confuso, e aí manda o treinador de goleiro jogar com os pés, infelizmente, como funcionário do clube, ele vai ter que tentar fazer, mas falar que não concorda. Né? Falar que mostrar, né, através de vídeos, através de históricos do jogador, através de histórico dos jogadores do elenco, né, principalmente, porque às vezes o goleiro erra o passe, mas a culpa não foi dele. O outro jogador estava mal posicionado, não trocou de posição, não fez deslocamento, então às vezes a culpa não é do goleiro. Então eu acho, Vanildo, que é um processo. Todos os membros têm a sua parcela de culpa, e aí vai depender do local que você está, vai depender da situação. Né? E aí, voltando à pergunta do Nicolas, né, que ele perguntou sobre, você já tinha feito a pergunta, a questão da escolha. Né? A escolha, para mim, é o treinador de goleiro. Eu, como treinador, não tomo a decisão de qual goleiro que vai ser o titular. Eu dou a minha opinião, mas eu não tomo a decisão. Você vai lembrar de um caso nosso em 2016, onde a gente tinha um goleiro. Na fase final da competição, o nosso goleiro teve um problema familiar e o outro goleiro, que era o reserva, assumiu, foi bem na partida, e quando o outro goleiro voltou, infelizmente ele não voltou a ser titular. O goleiro que era o titular era um goleiro baixo, mas inteligentíssimo, enquanto o outro goleiro era maior e muito bom na defesa meta. E por méritos, eu gostaria que o outro, o menor e mais inteligente, jogasse, e você preferia o outro goleiro por achar que ele faria melhor defesa meta. Né? E eu falei assim, olha, a decisão é sua. Eu prefiro o outro goleiro. Né? E na ocasião você lembra que a sua decisão foi a nossa escolha nos últimos jogos da reta final daquela competição. Alex, pegando um pouco da questão do Vanildo, para você ver o quanto é difícil o futebol e trabalhar com futebol. São N fatores que podem influenciar. Né? E, Vanildo, o segredo mesmo é igual o Alex falou. Se você foi contratado e não concorda, você tem a opção de não ser contratado, em primeiro lugar, né? E não concordar com aquela ideia. A segunda é treino, trabalho, transmitir conhecimento para o jogador, fazer com que aquele jogador evolua naquele aspecto. Não tem outra, né, Alex? A não ser, e também olha como é que é complicado. Pode depender também do momento que a equipe vive, né, Alex? Porque às vezes você sabe que você precisa do resultado e às vezes você vai ter que abrir mão daquilo. Então, assim, é complicado, né, o futebol. Então, Vanildo, é treino, trabalho, transmitir informação, tentar desenvolver aquele jogador para que a sua ideia principal não seja quebrada. Você concorda, Alex? Não, com certeza. Vai depender do momento, depende todo do contexto, né, do clube, pessoas, modelo de jogo. O que a gente falou, os diretores e presidentes precisam definir o seu modelo de jogo da equipe, para depois ter critérios na hora de se contratar o treinador e também os membros da comissão técnica. E com relação à pergunta do Nicolas, o Alex comentou a opinião dele, Nicolas, mas eu falo que não é sempre, né, Alex? Existem situações que não é sempre o treinador de goleiro que pode opinar sobre a questão do goleiro. A gente, às vezes, em alguns momentos, a gente trabalha para desenvolver o que o professor pede, entende? Então, assim, é real, tá? Existem duas formas. O Alex trabalha dessa forma e eu sou a favor de trabalhar dessa forma, porque a gente tem um contato direto, né, com o atleta, a gente sabe até mesmo outros fatores que podem influenciar na performance do atleta, mas existem também escolhas, né, Alex? E o treinador que é o principal responsável pelas escolhas. Então, às vezes, ele vai escolher por conta própria e aquela história, né, Alex? O treinador é quem toma nas costas primeiro, né? É o primeiro a ser chamado. Então, a gente tem que respeitar, cumprir tudo que o treinador pede, né? Nossa função é sempre servir e ajudar no processo, né? Ajudar no sucesso, tem que ter sucesso. Com certeza. Quando o treinador tem pessoas de confiança do seu lado, fica muito fácil essa tomada de decisão, né?
Eu tive o privilégio de trabalhar, ser treinador, e você ser um dos treinadores de goleiro, o Laudiosa, e agora eu trabalhei com o Negrete, né? Foram os 3 treinadores de goleiro que eu tive a oportunidade de trabalhar comigo, treinador. E vocês 3 foram as pessoas que escolhiam os goleiros. Mas pode ser que em um determinado momento, se eu chegar em algum clube, e infelizmente a gente vai ter pessoas boas e ruins em qualquer seja as funções, seja treinador de goleiro, preparador físico, nutricionista, qualquer uma, pode ser que chegaram ao clube ou perceber que o treinador de goleiro não está comprometido com o processo, talvez eu tome a decisão e eu vá escalar o goleiro que eu achar melhor, né? Pode acontecer isso. Mas eu tive a felicidade de trabalhar com vocês 3, que são pessoas de índole fenomenais, e eu tinha total confiança que vocês estavam fazendo o que era melhor para a equipe. Se vocês confiam naquele jogador, vai ser aquilo. Igual aconteceu uma vez, né, João? Até é legal isso para o Nicolas ter como experiência. Em 2018, a gente teve uma outra situação com um goleiro, e a formação é muito mais complexa, né? A gente tinha uma equipe onde os goleiros não treinavam todos os dias, alguns, né, por questões de passagem, de dinheiro, e o goleiro que treinava mais, ele tinha uma deficiência de comunicação, de insegurança, de algumas coisas, enquanto o goleiro reserva que treinava menos, era um goleiro mais seguro. E infelizmente a gente às vezes precisava daquele não perder feio, né, vamos dizer assim, para não se queimar o projeto também, que é uma visibilidade de recursos, né? E na ocasião a gente discutiu no intervalo, conversamos, né? E eu falei, João, eu vou tirar o goleiro porque ele está inseguro. Você falou assim, não, eu concordo com você. Só que aí nós dois na hora falamos assim, não, vamos conversar com o Marcelo, que é o diretor, pedir a opinião dele, porque talvez a gente está sendo egoísta de pensar só no jogo e a gente não está pensando na formação do jogador, porque era um menino de 16, 17 anos, né? E a gente até na hora do intervalo falou, e aí, Marcelo, você como diretor, o que você acha? Ele, não, eu acho que vocês devem fazer isso, porque não vai queimar o menino. Então, às vezes, quando a gente tem um diretor de confiança, até ele pode dar uma opinião que vai facilitar o que a gente está pensando, né? Às vezes, as pessoas acham que não posso perguntar para o diretor o que ele acha, porque eu estou perdendo a minha capacidade. Não, às vezes a gente está tendo uma opinião e pode queimar um jogador, um menino de 16, 17 anos, que vai acabar com a vida dele inteira, né? Ô, Alex, só para complementar essa resposta sua, é muito importante a gente entender o ideal do real, né? É muito importante a gente entender o que a gente... Porque muitas das vezes o que nós transmitimos aqui é um mundo ideal. É um mundo ideal, né? Seriam treinos perfeitos, né? Um mundo, tudo, o jogador inteligente, né? Então, seriam essas informações. Porém, é muito importante a gente saber a realidade. É igual a gente está contando. A gente já trabalhou, né, em momentos da carreira com meninos com dificuldade de passagem. Então, assim, a gente precisava entender esse contexto também. Aquele que vai mais, que vai menos, você vai valorizar o que vai mais, vai valorizar o treino. Então, assim, são questões que podem influenciar, assim, ainda mais nesse processo de formação e em clubes menores. Então, é importante, até mesmo o pessoal que está acompanhando, saber que muitas vezes a gente fala como se fosse o mundo ideal. E é realmente a nossa forma de pensar. Só que existem momentos que a gente também tem que entender o outro lado. Entender, ser humano mesmo, entender o perfil do atleta. Né? Saber falar o que o atleta está pedindo para ser falado. Então, assim, é muito importante que o pessoal consiga distinguir, né? essa forma nossa, né? de pensar. E aí, Alex, tomar decisões, tomar as melhores decisões para a sua realidade. Não adianta as pessoas às vezes escutarem o que a gente está transmitindo e querer trazer para a sua realidade. Tem que pegar, né, um pouquinho do conhecimento, esse é o nosso intuito, e trazer para a sua realidade. Você concorda? Sim, com certeza. Acho que você foi bem claro nessa sua análise. Porque existe essa dificuldade, né, Alex? Porque, igual, qual o goleiro ideal para determinado momento? Realmente depende do que está sendo vivido ali. A gente não pode simplesmente trazer a sua verdade e pronto, acabou. Né? Eu sempre defendo que você tem que saber o que você está defendendo e entender daquilo que você está, sua linha de pensamento. Você tem que ter uma linha de pensamento, mas também você não pode ser cabeça fechada.
Porque em alguns momentos você tem que tomar uma decisão de acordo com uma outra linha de pensamento, que às vezes é muito melhor do que a sua para aquele momento. Nós estamos falando do momento. E o futebol é muito momento, né, Alex? As coisas mudam muito rápido. Então a gente precisa entender isso. Por isso que eu falo a importância de conhecer das mais diversas metodologias de trabalho, das mais diversas formas de se pensar o jogo. Para quê? Para que na hora que você tenha situações diferentes, você consiga tomar decisões diferentes, né, Alex? Porque senão você vai tomar, às vezes, a mesma decisão para situações diferentes e o resultado vai ser ruim. Com certeza, com certeza. E a importância dessa questão da tomada de decisão dos goleiros, porque se ele não tiver um entendimento completo do jogo, mesmo que o jogo ou o treinamento não seja totalmente direcionado para ele, geralmente não vai ser, né? Geralmente vai ser para o contexto geral, ele precisa entender esse contexto geral para poder dar comportamentos. É uma coisa que a gente falou sobre princípios do jogador, né? Na hora de desempenhar essas funções, mas a gente falou pouco sobre os comportamentos, né? Na organização defensiva, por exemplo, é uma coisa que eu cobro muito dos goleiros, a comunicação, porque eles, nesses jogos que a gente faz trabalhos de princípios defensivos, eles são os jogadores que fazem a comunicação de se ter a abordagem para que não se haja a finalização na meta dele, ao mesmo momento que ele precisa orientar a cobertura defensiva correta para que o passe não quebre a linha e entre, e ele também não tenha que fazer a defesa, e ao mesmo tempo ele precisa fazer o fechamento em largura e outros componentes. Então, além dos princípios, eu acho muito importante a questão da comunicação dos goleiros, e aí retrata isso tudo, resumindo o que a gente vem falando nesses últimos minutos, em questão do modo global de se ter o conhecimento do conhecimento tático dos jogadores e do goleiro principalmente. E aí, eu queria que você descrevesse um pouquinho pensando em treino. Como que você, Alex, pensa em trabalhar essa comunicação? Então, você quer que eu dê um exemplo de um treinamento e o que seria o feedback do goleiro? Até mesmo para o pessoal ver. Eu vou colocar um treino aqui de organização defensiva, onde o meu objetivo de organização defensiva são os momentos de abordagem, né? Nada mais é a contenção ou a pressão ao portador da bola. De novo, eu venho falando sobre terminologia, que eu não fico preso em terminologia. Para mim, o que interessa é o conhecimento do que está a fundo naquilo. Então, princípio de abordagem, contenção ou pressão ao portador da bola, não importa o que se fala, cobertura defensiva e fechamento em largura. Vou dar um exemplo de um treinamento aqui, onde a gente utiliza 3 gols, tá? Então, são 3 goleiros. Vê se dá para ver aí, João, tranquilo. Esse trabalho aqui, dá para ver tranquilo? Aproxima só um pouquinho, aproxima só mais um pouquinho mesmo. Isso, assim tá bom, tá? Isso, encaixa no goleiro. Tranquilo? Boa. Tá. Para mim sim, aqui, o pessoal pode comentar. Qualquer coisa, se não tiver legal, pode falar. Aqui é um trabalho de 4 jogadores de amarelo contra 4 jogadores de vermelho, onde a gente tem 3 gols e a gente tem 2 apoios ofensivos, onde eles estão dando linha de passe ofensiva. Então, a bola sempre começa com o vermelho aqui, tá? E aí o amarelo está defendendo. Se o vermelho começa jogando, o verdinho vai para trás da linha do amarelo. Então, deixa eu ver aqui, não está com a bola, deixa eu pegar uma bola aqui só para ficar bem claro a exemplificação. Vou passar ela para... Tem as coisinhas do PowerPoint, né, de trás para frente. Foi? Não, né? Foi? Agora foi, ó. Então, por exemplo, ó, a bola está com esse jogador aqui. Esse jogador, pelo conhecimento tático que a gente já explicou à nossa equipe, ele sabe que ele precisa fazer a pressão ao portador da bola. E aí, se só ele fizer, possibilita, se esse jogador aqui, o verde, estiver bem posicionado, a bola pode entrar aqui, não é isso? Ó? A bola pode entrar aqui, a bola pode entrar aqui, se
se deslocar para cá. Então, precisa se ter uma organização coletiva de todos. Então, o que precisa? Quando essa bola está com o vermelhinho aqui, precisa que esse jogador faça um fechamento aqui, fazendo uma cobertura, e esse jogador, ao mesmo tempo, faça. Depois que esses dois fizeram, esse daqui tem que fazer uma cobertura. Então, o que geralmente acontece? Os jogadores começam a se padronizar, né? Ah, a bola girou para cá, beleza. Aí é esse jogador que vai fazer a abordagem, a contenção, e esse jogador já vem para a cobertura aqui. O que acontece? Ah, pressiona, pressiona, pressiona. É o que a maioria dos treinadores falam e o linguajar dos jogadores. Pressiona, pressiona. Mas quem tem que pressionar? Né? E aí vem o feedback do goleiro, né? O goleiro está aqui, aí ele já começa a falar, o fulano, ô João, pressiona. Ô Manuel, pressiona. Ô Henrique, pressiona. Ô João, faz a cobertura. Ô João, você está balançando muito para o lado esquerdo, está balançando muito para o lado direito. Porque, na verdade, quem está vendo os verdes são os goleiros, né? O amarelinho está vendo os verdes, mas eles estão fazendo quebra de pescoço olhando para trás. Eles têm que olhar para a bola, para o companheiro e para os marcadores. Não é isso? O amarelo. Então, quem é o melhor para dar referência? São os goleiros. Então, o goleiro é a voz de comando para a pressão ao portador da bola, quem deve fazer as coberturas, se esse fechamento em largura está bom ou está ruim, se ele está bom em profundidade ou não, né? Se ele tiver aqui, ele não está tão bom, não é isso? Ele não está bom. Então, quem tem que dar esse feedback é o goleiro. Então, se o goleiro não entender o princípio de contenção, de cobertura defensiva, de fechamento em largura, ele não vai conseguir auxiliar o treinador nem os jogadores que estão trabalhando com eles. E aí é a mesma coisa do treinador de goleiro. Se ele não conhecer esses princípios do jogo, fica da mesma forma. Ô Alex, o Luiz Lopes, um cara que eu sempre gosto de mencionar, foi até um livro que o Luiz me deu, que eu gosto muito, que começou a me fazer ver o jogo de outra forma. Ele defende exatamente o que você falou. Ele foge um pouco da ideia, na verdade, ele complementa a ideia de que o goleiro enxerga o jogo de trás e transmite informação, né? Ele consegue demonstrar, ele consegue deixar clara a opinião dele de que o goleiro ele tem duas formas de evitar o gol, né? A primeira delas é a defesa meta e a segunda delas é através da equipe, através da organização da equipe, através do sucesso ali da equipe, né? Porque a gente entende que o jogo é um contexto coletivo. Então, não é só quando o goleiro defende que ele vai ter sucesso. Então, através da comunicação, ele pode obter o sucesso e proteger a meta dele. Então, é muito importante isso que você tem falado, a questão da comunicação. Então, sempre que a gente pensa em comunicação, a gente tem que saber o que falar, né? Como transmitir. Por isso que é importante essas questões de princípios, entender como é que a equipe vai se comportar em alguns momentos e até mesmo a forma como você vai transmitir a informação. Então, assim, a mesma coisa que fala fecha, fecha, pressiona, pressiona, não citar nome. Então, assim, o Luiz Lopes é fantástico nisso quando ele se refere dessa forma. Ele começa ali já começa ali a complementar a ideia de que a gente defende coletivamente. Então, assim, ele demonstra ele fala assim no livro dele, que o goleiro é o general, né, que está protegendo, mas que está numa guerra. Então, ele tem que proteger o tempo inteiro. Então, pensando nessa perspectiva, ele fala muito disso, da comunicação, da importância. Por que entender o jogo? Porque aí ele consegue ver o jogo de uma forma melhor, saber aonde, o que está acontecendo para o adversário, está chegando, sabe, tá chegando em situações de perigo o tempo inteiro. Como a gente vai agredir o adversário, se existe algum espaço que, às vezes, o treinador não está vendo, às vezes os jogadores não estão vendo, mas o goleiro está vendo. Então, são maneiras, né? Ele complementa, ele fala isso muito bem. Eu até tenho o livro aqui, tá? Até tenho um livro aqui. Vou até mostrar aqui, às vezes é um xerox, tá? Só para mostrar, porque quando a gente está falando de tática, né, Alex? A gente está falando de tática e está falando dessa questão do treino. Para o treinador de goleiro, dá para ver aí, Alex? Vou chegar um pouquinho da câmera, perto da câmera. Esse livro aqui, eu tenho um xerox dele, tá? A implicação e relação do goleiro no jogo coletivo, tá? Quem quiser, às vezes, pode pedir para mim, a gente dá um jeito de fazer PDF, alguma coisa do tipo. Tá? Ele contextualiza bem. Ele traz o goleiro dentro do treino, né? É o que você faz aí, Alex. Ele mostra as atividades e mostra os comportamentos que o goleiro tem que ter para cada atividade, sabe? É um livro bem bacana para o pessoal que gosta de goleiro. Às vezes até para você, Alex, perceber, criar
alguma ideia, né, de algum comportamento de goleiro Claro. que ele traz. É um bom livro, tá? O Luiz que me cheirou com esse livro, por isso que eu falei desse. O Luiz que me deu, ele mandou conhecer esse livro. Ele que me deu esse livro é muito velho, o Luiz me deu lá no início da minha graduação, e aí o Luiz já me contribuiu muito nessa perspectiva, porque até então eu também vi o goleiro da forma como eu tinha treinado, né, Alex? Eu vim de uma escola de treinos mais fechados, vamos dizer assim, né? Uns analíticos mais fechados, tudo. E aí o Luiz me deu esse livro que me ajudou muito a pensar o jogo diferente. Hoje, eu leio esse livro até hoje, eu leio mesmo, e hoje eu consigo entender melhor o que ele fala. Porque a primeira vez que o Luiz deu, eu ainda não consegui entender muito. Eu só pensava nas atividades em si, sabe? Não na importância que esse livro podia ter no meu processo de formação. Então, um livro muito bom é o Luiz Lopes, tá? Se o pessoal quiser, a gente faz em PDF, a gente manda para todo mundo para tentar ajudar nessa questão do conhecimento. E ele faz isso, Alex, tá? Ele traz as atividades do treinador principal, tá? E como inserir o goleiro. Então, assim, é uma Eu, forma de pensar. É um livro muito bom, Alex, muito bom. eu acho importante isso que você está falando, João, porque entra até uma questão que eu queria ter falado e eu tinha esquecido. A gente estava falando a questão da cobertura defensiva dos jogos de profundidade. Vou te dar um exemplo. A maioria das equipes, elas defendem em duas linhas de quatro, seja ela no 1-4-4-2 ou no 1-4-1-4-1. É isso? A maioria das equipes, quando defende, às vezes 1-4-5-1 no momento dessas estruturas de defensiva. Só que aí começou a se cobrar que essas defesas elas sejam compactas, né? Essas linhas sejam aqui, né? E o bloco alto é o primordial. Só que aí entra algumas coisas, né? Primeiro, se você pega uma equipe adversária, onde a equipe adversária joga com a bola e tenta criar passes verticais, tudo bem você manter um bloco alto e manter esse espaçamento sim. Concorda comigo? Uhum. Agora, se você pega uma equipe onde a equipe só faz bola longa, né, bolas diagonais, bolas de profundidade, às vezes, se a sua defesa aqui, sua linha de quatro é lenta, ou até mesmo o seu goleiro é lento, por que não você pode dar uma espaçada? Né? Aí, o que acontece? O telespectador ou o torcedor que está vendo o jogo, ele vai lá e fala, nossa, mas esse treinador é ruim, o time dele, olha as duas linhas de quatro como é que é longa, é espaçado, olha que buraco no meio que está essas duas linhas de quatro. Mas aí o telespectador, o torcedor, ele não está analisando que o adversário não está jogando, não joga por dentro, né? Não joga por dentro, só faz bola longa, e eu fazer esse espaçamento de linha assim, eu facilito com que o goleiro tenha menos cobertura defensiva, porque ele vai ter mais jogadores para ajudar ele, e ao mesmo tempo eu facilito quem está aqui de não ter que ficar correndo, né? Eu não tenho que ficar correndo. Se eu estou aqui, a bola é lançada, eu corro. Aí eu volto para o bloco alto. A bola é lançada, eu volto para cá. Então, às vezes, esse espaçamento, e aí as pessoas falam que o treinador já não é moderno mais, é uma inteligência de jogar contra o adversário. Eu enfrentei uma equipe agora do módulo 2 assim. A equipe só fazia bola longa. Eu falei, eu tive que convencer os jogadores e falar, pessoal, não precisa ficar assim. Aí é você dar a opção e o entendimento do goleiro. Eu falava com o goleiro, ó, você tem a responsabilidade de fazer a leitura. Se a equipe adversária começar a achar passe entre as linhas, a nossa linha encurta. Se o jogador não está achando o passe por dentro, só está fazendo a bola longa, você manda a linha alongar, porque aí vai facilitar o seu trabalho. E aí a obrigação é do goleiro. É ele que vai ter que fazer menos cobertura defensiva a partir de ele posicionar uma última linha defensiva de subir ou descer. Eu acho isso importantíssimo, porque começou a se ver um futebol moderno e os jogadores falam, não, tem que jogar duas linhas compactas, mas não se analisa o que o adversário está propondo. E o goleiro é a pessoa que vai organizar o jogo. Alex, e até sobre a questão do goleiro e a cobertura, é importante o próprio preparador de goleiro conhecer a proposta de modelo de jogo sua, né? Como você quer que a equipe se comporte, justamente porque ele precisa conhecer para ele entender o goleiro dele. Qual ação que o goleiro dele vai fazer e aí ele poder te passar uma informação melhor. Eu vou dar um exemplo. Se você, em algum momento do jogo, né, pede para a equipe marcar um bloco alto, né? E você tem um goleiro que é muito rápido, muito rápido. Às vezes você não precisa que ele aproxime tanto do bloco,
porque ele vai conseguir, se o passe entrar ali, ele vai conseguir chegar. Mas, se você tem um goleiro mais lento, às vezes você vai ter que pedir para ele aproximar mais o bloco. Isso também pode ser aquela questão da bola longa em direção ao gol. Mas a equipe vai estar... Então, assim, é muito importante você entender dessa ideia do treinador, do que ele está propondo, até mesmo para você discutir com ele o que o goleiro vai fazer, qual o comportamento que o goleiro vai ter. Então, se eu sei que você quer que eu faça ação, eu vou falar, Alex, ó, essa daqui a gente vai ter dificuldade. Ou então, a gente pode fazer, mas para isso o goleiro vai realizar tal ação e o nosso defensor vai realizar outra ação. Então, assim, é muito importante esse conhecimento. Voltando na questão da integração de novo, né? Aproveitando essa questão, e até na montagem dos treinos. Porque se você sabe que às vezes você tem um goleiro mais lento, no treino mesmo você vai aproximar, ou às vezes vai tentar melhorar essa capacidade física dele. Com certeza. Perfeita essa explanação sua. Ô, Alex, bola parada, vamos falar disso. Porque assim, eu tentei organizar a nossa conversa através desses momentos do jogo. E a gente já falou das transições ofensivas, defensivas, das organizações ofensivas e defensivas. A gente chega na bola parada, tá? Você preparou algum treino? Você tem algum treino de bola parada? Mostra como você defende, para mostrar talvez uma ação do goleiro, algum comportamento dele. Você tem aí? Que eu tenho são preleções, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho aqui alguma coisa, mas não específico, porque assim, a bola parada, você treina muito. Tranquilo. É só pra gente você é mais a zona. Acho importante a gente estar mostrando, até mesmo para o pessoal entender um pouco a dificuldade do treino, né? A dificuldade de montar um treino, de treinar uma equipe, de organizar uma equipe. Então é importante você apresentar um pouquinho. Vê se dá para ver. Um breve. Dá para ver. Dá para ver. Tá um pouquinho mais da minha escrita aqui, mas dá para ver. Então, vamos falar do modo defensivo da equipe. Eu gosto muito de fazer uma marcação zonal, onde são 4 jogadores constituindo uma linha, né? Deixa eu ver se dá para... 4 jogadores constituindo uma linha, um jogador no pau, 3 jogadores fazendo essa segunda linha e 2 jogadores no rebote. E aí isso vai variar, né? Vai variar para, se a bola for aberta, o jogador sai da trave. Às vezes, se o goleiro se sentir capaz de fazer essa defesa no primeiro pau, a gente coloca o jogador lá na frente, como um atacante, né? Então isso tudo depende do goleiro. E depende da segurança também. Essa é uma inquietação muito grande minha esse ano. Eu sofri alguns gols de bola parada, e que não é característica da minha equipe. É uma coisa que eu treino muito, e você vai recordar aí, acho que não me recorde raramente ter sofrido um gol de bola parada. É raro. A cada 10 jogos acontece um, mas esse ano me inquietou muito, porque muitos treinadores gostam de fazer a marcação individual para transferir a responsabilidade, seja ela para o goleiro, seja ela para os jogadores. Não estou falando que é o modo geral. Eu já fiz marcação individual também, às vezes acho necessário, né? Mas o que mais me agrada é a zona e a mista, que aí você coloca alguns jogadores marcando individual e alguns jogadores fazendo a zona. É o que me agrada, né? Agora, aqui, o que mais... Eu dou as opções, né? Eu falo, olha, eu gosto de marcar em zona, eu gosto de marcar dessa maneira, mas quem tem que se sentir mais confortável é o goleiro, né? Porque é ele que vai ter que atacar no primeiro pau, é ele que vai ter que atacar no segundo, é ele que vai ter que atacar no meio. E outra coisa também, eu sempre falo para os jogadores ficarem um passo, que é o cara que está na trave, um passo para trás. Chega para trás porque você vai atacar a bola para frente. Porque a maioria dos jogadores fica aqui e você vai atacar a bola para frente, então a tendência é correr uma bola no segundo pau. Então, mas a segurança vem do goleiro. Eu trabalho sempre com opções. Eu nunca falo, é isso que vocês têm que fazer. Porque senão quem toma a decisão são eles, não sou eu. Quem joga são eles. Então, eu prefiro uma marcação zonal. E aí você pode fazer alguma consideração aí que eu faço comentário. Ô, Alex, sobre a questão do treino, é isso mesmo que você falou. Acho que a presença do goleiro influencia, né? Se o goleiro ataca mais, se ele não ataca, se ele é um goleiro mais reativo, né? Então isso vai influenciar. É importante também a gente pensar, se pensando no jogo, tá? E até pensando em algumas situações de treino,
a gente destacar uma questão que tem sido muito, muito discutida já nos ambientes de goleiro, né? Até mesmo no futebol europeu, e que eu tenho tentado trazer para mim, é porque muitas das vezes a gente comentava que o goleiro, em relação ao posicionamento do goleiro, vai depender muito do pé do batedor, tá? A gente tinha muito essa discussão. Se ele, por exemplo, se ele está aqui do lado do azulzinho aqui, né? Ele for dessa, ele vai bater mais fechado. Se ele for canhoto, ele vai bater mais aberto. Já de acordo, né, com a evolução do esporte, com a evolução da análise de desempenho, com as informações que a gente tem do adversário, muitas vezes, mesmo sendo canhoto desse lado aqui, batendo aberto, eu não sei se eu tô certo, né? Batendo aberto aqui do lado canhoto aqui, às vezes ele bate na primeira trave. Então não adianta o goleiro estar mais aberto em relação ao posicionamento dele. Ele vai ter que tomar um outro posicionamento. Então, isso tudo influencia na montagem do treino da semana, tá? É muito importante a gente ter essas informações do adversário para montar o treino, para a semana. Então, assim, não adianta. Às vezes o cara é canhoto, aí o goleiro abre lá na marca da pequena área, mas o cara bate todos na primeira trave curta. Aí a gente toma aquele gol que a bola resvala na primeira trave, o goleiro até encosta nela, mas não consegue voltar. Então, assim, até sobre esse momento de bola parada, a gente já tem, de acordo com a evolução do esporte, é muito importante a gente ter essa percepção, né? E saber a informação do adversário para posicionar o goleiro de acordo com aquilo que a gente vai enfrentar, né? Então, para o treino, a gente já tentar reproduzir. Acho que você definiu muito bem, né? Você vai ter sempre a sua ideia, mas a maneira como defender vai depender do adversário. E mesmo assim, você pode sofrer o gol. Aconteceu comigo esse ano. Jogo contra o Pouso Alegre, a gente falou que o adversário tinha características de jogo dessa maneira e que a bola parada de escanteio deles vinha no primeiro pau justamente para casquinhar e entrar no segundo pau, no meio do campo. E a gente tomou um gol assim. Aí vai falar que eu não treinei, que eu não fiz. Eu mostrei vídeo, mostramos vídeo, treinamos e sofremos o gol. Também não te garante que você vai ter êxito você treinar, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que tem que ficar muito claro para todo mundo, porque às vezes você vai treinar, você vai saber e você vai sofrer o gol. O futebol é imprevisível. É o que dá paixão ao futebol, é ser imprevisível. Às vezes entra outros componentes, Alex. Às vezes é o componente de concentração, por exemplo. O jogador sabe, mas é um momento que ele vacila, caixa. Não tem, assim, é o que eu tenho falado muito com os goleiros, que a gente tem que manter esse nível de concentração muito alto, porque é uma bola, assim, passou, assim, cochilou, a bola passou, os caras já estão comemorando, a gente está triste. Então, assim, tem que ter concentração lá no alto. Aí serve a bola parada. Às vezes o cara da primeira trave ali dá um cochilo, o cara anda antes dele. Bom. É igual como eu fiz essa citação, eu queria exemplificar, né, o que aconteceu, por exemplo, o jogador que não conseguiu fazer o corte, né, 100%, foi um jogador que passou mal durante a noite do jogo e ele estava praticamente desmaiando em campo. Então, assim, ele estava completamente debilitado. Nem foi concentração, foi uma coisa de coisas condicionais da saúde dele. E como a gente não tinha substituições, estava com um jogador expulso, ele teve que ir para o sacrifício. E ele não estava 100% de condições físicas. E aí você vê a quantidade de variáveis, né? Concentração, saúde, condicionamento físico, tempo de treino, quanto tempo não está treinando. É o que a gente está falando da abordagem sistêmica. Ela engloba muitas coisas num jogo totalmente imprevisível. Ô, Alex, só para a gente ir terminando, a gente já está completando quase 2 horas, né? Falta um pouquinho, 10 minutos para a gente completar 2 horas, até para a gente não estender muito. Qualquer coisa a gente já te convido já para a gente fazer outras, né? Seria até interessante se pudesse chamar mais gente, né? Para a gente montar uma discussão mais ampla, colocaria o Luiz aqui, né? Para a gente ter outras opiniões, né? E eu queria só, se você pudesse, mostrar um pouco de como é que você comporta, como é que você pensa na sua equipe numa bola parada ofensiva. E aí a gente dá o exemplo do comportamento do goleiro, né? Como o goleiro pode participar desse momento, né? Só para a gente não negligenciar nada. Só se você puder, se você tiver isso. Se não puder, não tem problema. Vamos lá, escanteio ofensivo. Vou colocar, deixa eu ver, escanteio. Bom, escanteio ofensivo aqui. Tá um exemplo. Eu gosto muito de colocar 2 jogadores na bola, justamente para
causar essa dúvida ao goleiro de quem vai fazer a batida. Mas aí também depende muito dos jogadores, porque às vezes só vai dois para a bola, mas ninguém faz o ensaio, né? Eu falo muito para os jogadores que futebol é um teatro, é um jogo de xadrez. Você tem que enganar o adversário. Às vezes uma finta, uma simulação de batida vai fazer o adversário ter uma desconcentração e você vai ser efetivo. Então, assim, eu gosto de colocar dois jogadores, né? Aí vai variar também alguns componentes, se os jogadores conseguem fazer um ou dois no rebote, se a gente tem 4 ou 5 jogadores altos. Então, isso daqui tudo varia. Entrar com 4, entrar com 5, esse cara que não está batendo, vir para o rebote, né? Ou esse cara que não está batendo, vir para cá. Então, assim, varia muito. Mas eu gosto de dois jogadores, um jogador atrapalhando o goleiro e aí buscando o primeiro pau, né? Ele atrapalha o goleiro e vem para o primeiro pau. Esse jogador afunda em cima do goleiro, ataca aqui, né, o primeiro pau aqui, ele ataca o primeiro pau, e esses dois jogadores, um vem para o meio, um vem para o segundo pau e o outro pega o rebote no meio da área. É mais ou menos o que eu gosto de fazer de movimentações ofensivas. Só pensando, né, no goleiro, né, que está defendendo esse gol principal que você está demonstrando aí. Ele tem ação, né, defensiva, que a gente estava comentando anteriormente, e o goleiro, né, da equipe que tá atacando, ele tem que ficar atento na questão do comportamento, do posicionamento dele, né, Alex? É importante ele ter informação de como é que ele vai se comportar. Se ele vai subir um pouco mais, porque às vezes você vai defender com igualdade numérica, né? E com o goleiro você pode criar uma superioridade. Você tem que. É importante o outro goleiro também ter esse conhecimento de como é que ele vai se comportar com a equipe lá na bola ofensiva, com a bola lá embaixo. Se ele vai se comportar, se a ação dele vai ser apenas orientação. Então é muito importante a gente transmitir essa informação também. Sim, e vai depender também de quantos jogadores você vai levar para a área, de quantos jogadores a equipe adversária defende. Isso. Por exemplo, se ela deixar 3 jogadores lá na frente, eu não vou deixar 2 ali, né? Aí talvez vai sair um cara do rebote, ou vai sair um cara aqui da batida. Então isso aí também vai depender muito do time como defende, né? E eu levo muito em consideração esse cara aqui do rebote, a questão ofensiva, para ele sempre finalizar de primeira, né? Para nunca deixar, e até uma coisa para o goleiro, né? Para o goleiro estar atento. Porque para mim esse rebote, inclusive você vai lembrar, 2018 a gente tomou um gol assim, de contra-ataque, e o nosso jogador era para fazer a finalização de primeira, ele não fez, ele foi tentar dominar a bola, perdeu a bola, no contra-ataque a gente tomou o gol. Então, assim, é uma coisa que aqui a gente fala sempre para o jogador, define de primeira, é uma coisa que pode pegar o goleiro desprevenido e não causar que a gente tenha deficiência na hora de defender. Tá. O Daniel perguntou sobre a consideração. Pode fazer aí, Daniel, também para a gente ir encerrando. Mais alguém tiver pergunta, pode participar, aproveitando esse finalzinho para fazer consideração, para fazer perguntas. Deixa bem aberto aí para o pessoal. Daniel, por favor, faça sua consideração. Só esperando. Ele tá. Enquanto ele pergunta mais alguma coisa aí que você. Acho que é isso, né? Da questão da. Não, é o que eu falei, Alex. Acho que não tem como a gente falar tudo, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E são muitas variáveis. Mas assim, a ideia é realmente essa, transmitir um pouco, né? De mostrar para o pessoal um pouco do que a gente pensa, como a gente pensa. A consideração foi essa que você falou. O Daniel tá lembrando. O Daniel tá lembrando o gol que a gente tomou em 2018. Também não durmo até hoje, Daniel. Então, Alex, só levar o fato engraçado, né? Só lembrar o fato engraçado. Que nesse ano no Tupi, a pessoa que roubou a bola nesse rebote aí tava trabalhando comigo, né? E aí na hora que eu cobrava, né? Falava, mata o rebote, define de primeiro, já tomei um gol assim. Aí ele virava pra mim e falava assim, foi eu que roubei a bola. Que era o Capinho que estava lá com a gente. Alex, só aproveitando, até agradecendo o Bernardo que ficou até o fim, o Luiz, a todo mundo que ficou até o fim. A nossa ideia é só gerar esse conhecimento, né, Alex? Tipo assim, criar debate, criar pergunta, tirar dúvidas da gente que trabalha na preparação de goleiro. O nosso intuito é um pouco de contribuir com a formação, né, dos preparadores de goleiro. Tenho certeza que você
participou muito, né? Hoje você acrescentou muito para todo mundo, igual o Bernardo, que é um goleiro que está começando agora no profissional, né? Se eu não me engano, ele teve com você no Tupi, tá? Esse ano, o menino está começando no profissional, às vezes ele começar a perceber o jogo como deve ser percebido, né? Às vezes acrescentar alguma coisa para ele. É um menino muito inteligente, tenho certeza que já vê o jogo de uma forma diferente. Então, agradecer mesmo, Alex, a sua imensa colaboração. A gente realmente falou pra caramba, vai dar quase 2 horas, acho que foi a maior que eu fiz aqui, quase 2 horas. Eu sei que dispersa um pouquinho, né? A gente começou até mais concentrado e vai cair um pouquinho agora já com 2 horas de live. Então, te agradecer a todo mundo que participou e faça suas considerações finais. Não, eu que agradeço aí, agradeço demais a participação. Vamos ver, quem sabe a gente faz uma live aí, 3 treinadores de goleiro comigo aí, né? Vocês vão me bater pra caramba e eu vou aprender bastante com vocês aí. Alex, seria muito bom mesmo, é porque eu realmente ainda não consegui pensar como fazer isso ao vivo mesmo no Instagram, né? Porque tem Só pode 2, né? Só pode 2. Tem um aplicativo que eu não sei, mas vamos ver se a gente consegue pensar nisso. Mandar também um abraço para o João, mandar um abraço para o Luiz, para todo mundo que participou mesmo, o pessoal do Boston que estava presente. A gente ficou muito satisfeito de ver pessoas de outros clubes participando, interagindo, conversando, até mesmo conhecendo um pouco da gente, né, Alex? Porque a gente precisa também ser conhecido, precisa também ser notado. Então, mais uma vez, te agradeço a todo mundo, tá, que teve presente aqui. Não vou ficar mandando abraço para todo mundo, não, porque um monte de gente manda abraço aí, a gente acaba que perde um pouquinho. Tá, Alex? Obrigado. Falou. Prometo fazer uma próxima para a gente tentar aprofundar cada vez mais e aí vai ser de acordo com o que a gente for desenvolvendo aqui. Tá joia, Alex? Beleza, João. Um abraço aí, agradeço a todo mundo aí pela presença aí. Um abraço para todo mundo. Valeu.